Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, em o teu lar, sobre a tua casa, tua família. Esteja cheio da presença do Senhor em todo o tempo. A presença do Senhor, ela até mesmo provoca arrependimento em nós, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. E assim Ele nos convence do juízo, da justiça. Ele nos convence dos nossos erros, do que precisamos fazer a fim de mudar. Nos convence que aquilo é falha. E assim Ele nos mostra o caminho da justiça, o caminho reto, o caminho de uma postura, de um comportamento onde a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito se expressam de modo irrepreensível diante do Senhor. Portanto, busque a presença do Senhor, porque Ele dirige até mesmo os seus sentimentos a serem verdadeiros, dirigidos pela verdade. Você já falou com o Senhor hoje? Se não ainda, dobre os teus joelhos diante de Deus. Rasgue o seu coração e diga a Deus: Senhor, me ajude. Senhor, o meu coração está amargurado, estou entristecido. E assim o Senhor visita o seu interior e derrama um bálsamo de refrigério, de paz, na certeza do agir dEle, na certeza de que Ele está cuidando de todas as coisas. E nessa sexta-feira linda, abençoada, do dia 11 de fevereiro de 2021, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Mateus, capítulo 12, dos versículos 38 ao 42, onde a Bíblia nos diz assim: Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Glórias ao Senhor Jesus por essa palavra. Glórias a Deus. Ali estava Jesus, o sumo sacerdote, o maior dos profetas, o Rei dos reis. E aqueles fariseus e escribas não reconheciam a Jesus como mestre, como Salvador, como Senhor. A geração
de Jesus não têm reconhecido Ele como Senhor e Salvador. E olha, os ninivitas reconheceram a Jonas como profeta. Jonas conduziu eles ao arrependimento. A rainha de Sabá foi convencida de quem era Deus por Salomão. E hoje são tantos que não são convencidos por Jesus de quem é Deus. Não conhecemos a Deus de perto por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo. Às vezes nós temos sido tão similares aos escribas, aos fariseus e dependentes de sinais. O espírito de Tomé. Temos que ver para crer, mas não vamos ver porque existe uma escama nos nossos olhos quando nós somos dependentes de sinais. Quando na verdade, olha só, nós não vemos os sinais por conta de que estamos possuídos de uma cegueira espiritual. Porque Jesus ele está operando milagres, prodígios em nossa volta. E tantos são capazes de dizer que não veem Deus, que não acreditam que Deus existe. O Senhor ele tem manifestado, o Senhor ele tem operado milagres à nossa volta. Manifestado a sua presença por meio da sua justiça, por meio da sua misericórdia, e nós não temos enxergado? Eu tenho. O quanto eu tenho visto manifestar da presença do Senhor, o manifestar da sua glória em nosso meio, oricantarali barás. O Senhor ele tem operado justiça, ele tem pesado as suas mãos diante de muitos fatos, mas também tem manifestado a sua misericórdia diante de tantos outros fatos. Comece a observar, irmão. Observe porque Jesus está operando à nossa volta. O Senhor, ele tem usado, olha só esse manifestar de Deus, ele tem usado tantas pessoas a advertir o seu povo. O Senhor, ele tem usado pessoas a alertar o seu povo. Mas o seu povo não tem dado ouvidos àqueles que ele tem usado para alertar. O seu povo não tem dado ouvidos àqueles que ele tem usado para admoestar. O seu povo não tem dado ouvidos àqueles que ele tem usado para exortar. O povo tem sido tão seletivo, só querem ouvir aqueles que falam e que pregam conivente aos seus interesses, coniventes ao seu bem-estar, coniventes ao seu conforto de vida, porque não querem renunciar. E aí quando pregam, quando o Senhor usa os seus para exortar, a fim de despertar a igreja, não veem sinais, não conseguem ver o manifestar da presença do Senhor. Mas uma geração que depende de ver milagres para crer na existência, está dependendo de milagres de cura, de libertação, mas não querem se libertar na verdade. Não querem se curar espiritualmente porque estão ligados à matéria somente, ligados àquilo que vê, ao que é temporal. E olha que para exortar, a pessoa precisa ter uma postura, um comportamento, tem que ter frutos que revelam fé. Antes mesmo dessa passagem é a passagem da árvore e os seus frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Você quer maior sinal?
aquele que prega a você, comece a observar os frutos dele. Se suas ações são voltadas a andar conforme a palavra de Deus, portanto, é Deus falando com você. Não importe se a palavra for exortativa, se for uma palavra dura. Somente observe os frutos daquela pessoa que prega. Esse é o maior sinal que Deus está te dando. Se aquela pessoa tem um comportamento, uma postura que revela que tem fé de verdade, ouça o que ela te diz, é o Senhor te despertando, é o manifestar da presença dele naquela vida. E o Senhor tem manifestado a presença dele até mesmo por meio da natureza, dos céus, da terra, de tudo, sobre o tempo, porque ele está no controle de todas as coisas. Mas as pessoas não querem enxergar sinais. Sinais de que Jesus está manifestando por meio dos seus escolhidos. As pessoas preferem dar as costas, preferem ignorá-los ou até mesmo invejá-los, sem perceber que os seus ossos, quando está invejando, são corroídos. E assim eles estão sendo reduzidos ao pó. Cuidado com a inveja, irmão. Não inveje aqueles que estão sendo usados por Deus. Se eles forem referência de fé a você, amém. Honre a eles. Mas não inveje, porque a sua inveja te causará destruição a si próprio. Mas observe os sinais. Observe os sinais de que o Senhor está usando vidas a te alertar, a te despertar, a te fazer mover, a te fazer posicionar, a te fazer dispor diante de Deus. Os sinais estão aí. Jesus está operando e revelando que a sua volta está próxima. Mas essa geração dorme. Talvez essa geração é a mais dorminhoca e dormente de todas. Se distrai. Não conseguem ver os sinais, os prodígios, porque se distrai. Se distrai com ações inoportunas. Se distrai com ações levianas, promíscuas. Se distrai com práticas pecaminosas. Se distrai com uma indisposição, se distrai com uma preguiça de ler a palavra, se distrai com uma preguiça de orar. Olha só. Oh, Senhor, fala, Senhor, com as nossas vidas. Na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, embriaguez, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Percebe, irmão, o quanto nós estamos vivendo numa geração que dorme, que não busca andar na presença do Senhor, porque esse é o maior sinal. O maior sinal que nós temos é o arrependimento, mas uma geração que não se arrepende. Uma geração que não reconhece que está frio ou que está morno. Uma geração que não reconhece o que é ser quente na presença do Senhor, porque não tem experimentado a presença do Senhor.
ninivitas, a rainha de Sabá, ficaram mais prudentes, foram mais prudentes e ouviram a Jonas e ao rei Salomão. E nós não estamos conseguindo ouvir a Jesus. Não estamos conseguindo ouvir a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós não estamos ouvindo a Jesus. Ele é a palavra, irmão. Será que nós temos colocado a palavra em nossos corações? Será que nós temos imputado a palavra na nossa mente e buscado praticá-la? Ouça! Ouça! A palavra, ela faz cair as escamas dos olhos e te faz ver os sinais sem que você procure por eles. A palavra te faz ver a Jesus. A palavra te faz buscar a santidade. Portanto, com busca de santidade, vivendo em paz com todos, você verá a face de Deus. Quer um maior sinal? Esteja despertado. Desperta desse sono, dessa paradeza. Busque a Deus para a sua vida de verdade. Saia dessa mornice. Saia desse estado inerte. Saia. Movimente-se para Deus. Porque Jesus está voltando. Jesus está chegando. E olha que o grito é à meia-noite. Quando você menos esperar. Será que você será recolhido aos céus? Saia. Saia do seu estado de trevas. Se volte para Deus. Arrependa-se. Arrependa-se. Feche os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus. Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça sobre essa vida que me ouve. Poder de provocar o arrependimento, de convencer do pecado, do juízo, da justiça, porque o Senhor é Deus e somente o Senhor que convence. Convence por meio da tua palavra, convence por meio do teu agir, convence, oh, Arixalabias. Orie, manari cantaralabias, que tenhamos uma vida, Senhor, voltada a te servir somente, porque assim, sem que procuramos por sinais, é visto sinais, é visto o tempo, é enxergada a sua volta breve. Ah, Maranata, vem, Senhor Jesus. Manifesta, manifesta, manifesta o teu poder, Senhor, sobre cada vida que está me ouvindo agora. Em o nome do Senhor Jesus, aqueles que não têm ido mais à igreja, que voltem. Aqueles que não têm mais servido ao Senhor, que sirvam. Aqueles que já foram batizados e estão afastados, retornem à casa do Pai. Aqueles que ainda não se batizaram. Batismo que eu falo é reconhecer pecado, irmão. É se arrepender, não é esse batismo de criança, não. Porque criança, quando nasce, não sabe nem que pecado tem. Batizem, porque aqueles que forem batizados e crêem no Senhor Jesus serão salvos. Batizem. Jesus está voltando. Que você tenha um dia abençoado em o nome de Jesus.